Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias reportagens especiais. No primeiro bloco, infelizmente, a gente fala do passamento de Adonis Bernardes, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, diretor de Trabalho e Renda da Prefeitura de Santo André, presidente do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Adonis, que sempre foi um lutador pela causa operária, que foi sempre um lutador por uma sociedade mais justa e equilibrada para todos, nos deixou no dia 18 de setembro. Para falar sobre Adonis Bernardes, a gente conversou com o presidente do sindicato, Cícero Firmino da Silva, o Martinha, também com seu vice-presidente, José Braz da Silva, o Fofão. A gente falou com o Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro, que é secretário-geral do sindicato. Falou com o Sapão, Adilson Torres, que é diretor administrativo e financeiro, e também com a vice-prefeita de Santo André, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Ciência e Trabalho, Osvana Famelli, a quem Adonis estava subordinado na Prefeitura de Santo André. Isso você vai ver no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente mostra a finalização do Monumento ao Trabalhador, uma obra belíssima com 12 metros de altura, 15 toneladas de peso, criada por Tomi Otaki, a maior artista plástica do Brasil. E a gente conversa com a Tomi Otaki, que agora em novembro vai completar 100 anos. Ela dá uma declaração emocionada sobre essa obra encomendada para comemorar os 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Além da Tomi Otaki, a gente conversa com o operário caldeireiro Cristiano Rodrigues, um jovem que trabalhou muito nessa obra, e com o renomado crítico de arte Enoque Sacramento. No terceiro bloco, a gente fala da empresa que fez essa obra em aço, uma empresa de Ribeirão Pires chamada SCA. Eu converso com o seu diretor, engenheiro Paulo Gracindo Júnior, que conta um pouquinho a respeito dessa empresa maravilhosa que fica ali ao lado da SP-32, na rodovia Índio-Tibiriçá, no bloco Café com Letras, que dessa vez vai ser um bloco duplo, é o Café com Leite. Eu converso com o vereador Eduardo Leite, do Partido dos Trabalhadores de Santo André. Ou seja, temos muitas informações no programa de hoje e eu tenho certeza de que você não vai deixar de assistir. Antes de a gente partir para o programa, eu tenho aquela tradicional mensagem do Diário de São Paulo e o caderno Bom Dia ABCD. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo, jornal tem que ser diário. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, esse programa já estava pronto, editado para ser exibido e a gente teve que fazer esse adendo aqui porque, infelizmente, temos mais uma notícia triste, o falecimento do ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito de Santo André, sindicalista José Sicotti. Vocês vão ver um bloco de entrevistas onde algumas pessoas falam da vida de José Sicotti, entre elas Martinha, o presidente do sindicato, o seu filho, o vereador Almir Sicotti, o Sicotinho, e o deputado federal José Mentor. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo comercial e aí sim começa o programa Joaquim Alessi. Até já!
Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Bem, amigos do programa Joaquim Alessi, em alguns momentos a gente é obrigado a levar notícias muito tristes e esse é um deles. Eu, infelizmente, hoje estou no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá para registrar a partida de um companheiro, de um líder sindical da mais alta relevância, de um líder político que eu aprendi a conhecer há 30 anos. Eu conheci o Adonis Bernardes na ocupação do Centreville, em 1982, em Santo André, como repórter. E a partir daí, eu acompanhei sua luta nesses 30 anos, seja no sindicalismo, seja na política, seja como cidadão. E até escrevi no meu espaço, no Facebook hoje, que o Adonis pode ser representado por uma frase, que é o luto com raça. Luto do sentido que tem o termo de pesar pelo falecimento de um ente querido. E luto do verbo lutar, porque o Adonis passou a vida lutando, não por ele, mas pelas pessoas menos favorecidas, por uma sociedade mais justa, por democracia. E hoje a gente está aqui mostrando o seu velório, porque o Adonis infelizmente nos deixou. E para falar sobre a importância de Adonis Bernardes, eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, é uma perda irreparável, né? Joaquim, você disse bem a palavra. Para nós é uma perda irreparável, porque o Adonis é uma pessoa que desde jovem, é muito garoto, sempre teve uma preocupação com as lutas sociais, começou a participar na JOC, passou pelo PCdoB, veio para o PT, hoje presidente do PDT aqui de Santo André, há mais de 20 anos, dirigente sindical, encontrou tempo para construir uma família maravilhosa, da Elisete, suas 2 filhas, e ajudar aquelas pessoas que mais precisavam. Ele sempre estava ali junto, uma pessoa de paz, uma pessoa muito calma, consistente, firme, né, nos seus ideais, uma pessoa ideológica. Então, para nós é uma perda irreparável. Um companheiro como esse a gente não encontra a todo instante no nosso movimento, nas nossas lutas do dia a dia. Então, para nós, Joaquim, realmente é uma perda irreparável. Agora fica esse exemplo de luta, né? Eu falava de luto com raça, e o luto de lutar e do luto de a gente estar enlutado hoje, e a raça também. Raça porque a garra que ele sempre teve ao defender as bandeiras do sindicato, as bandeiras do partido, as bandeiras do grupo do qual ele fazia parte, e raça também porque ele foi um digno representante da raça negra. Ele deixa um exemplo que tem que ser seguido, né, Martinho? Exatamente, Joaquim. O Adonis, ele entra, não apenas que ele não está em matéria aqui na próxima segunda-feira, quando nós estaremos realizando a nossa festa de 80 anos de existência desse sindicato, mas ele ficará, com certeza, no hall, a nível de um Marcos Andreotti, de um Miguel Guilhem, de um Filadelfo Braz, de um Tomás, de um Veinho. Foram pessoas que marcaram aqui a história, a vida desse sindicato. E o Adonis, uma característica, como você disse, né, por ser da raça negra, né, sempre defendeu, né, essa luta da sua raça negra, a consciência, né, da negritude. Isso também é um aspecto que ele teve muito forte dentro dele e que a gente sempre admirou e a gente sempre achou muito lindo essa luta, né, transparente e tão importante para toda a nossa sociedade. Agora eu converso com o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Sivaldo da Silva Pereira, o Espirro. É uma perda irreparável, né? Você que conviveu tantos anos aí com o Adonis, como é que você define esse momento aí, Espirro? Eu acho que a palavra perda irreparável poderia ser resumido, mas
Eu queria falar um pouco das coisas boas do Adonis. Eu conheci o Adonis em 88, na COFAP. E eu posso dizer para você, Joaquim, com muito orgulho, eu aprendi boa parte do que eu sei hoje com o Adonis. Nós tivemos uma relação muito próxima. Aquele jeito dele, fala mansa, calmo. Eu não lembro de ter visto ele assim explodir, né? Para mim, a marca que fica, o legado do Adonis é sempre mediar. Um mediador muito competente. Ele sempre procurou resolver as coisas de maneira conversada. E no meio sindical brasileiro, eu acho que nós temos assim a perda irreparável, porque nós não temos mais dirigentes com a formação que o Adonis teve, né? Formação política, a formação de caráter, né? Então, que, aliás, é o mais complicado, né? Porque formação política você até consegue passar, né? Agora, caráter você não adquire, você não compra, ou você nasce com ele ou não nasce, né? É isso mesmo, aqui. Você resumiu perfeitamente, né? Meu pai sempre fala, caráter você não compra. Então, para nós, o movimento sindical aqui da região, a perda é grande. Mas para o Brasil é muito maior. Porque nós temos hoje dirigentes sindicais que saem do sindicato e vão para outra instância, vão ser deputados, ser vereador ou prefeitos. Então você continua tendo aquelas pessoas com conceito de defender o interesse do trabalhador. E o Adonis nasceu para isso. Agora eu converso com Adilson Torres do Sapão, diretor financeiro e administrativo, né? Como é que é o cargo, Sapão? Eu não sei. É diretor administrativo financeiro do sindicato. Inverti a ordem. Administrativo e financeiro do sindicato. Bom, o Adonis, eu já conversei com o Martinha, conversei com o Espirro agora há pouco. Ele deixa um legado que é óbvio. Ninguém vai poder substituir o trabalho que ele tinha, pela dedicação, pela garra, pela disposição de luta que ele sempre manteve. Mas acho que fica esse ensinamento que é muito importante para continuar o trabalho de vocês aqui, né? Sem dúvida nenhuma, né, Joaquim? Acho que é um companheiro aí que vai fazer muita falta para a gente, né? Um companheiro que tem uma trajetória, e não só no movimento sindical, mas nos movimentos sociais também. E um companheiro que particularmente eu aprendi muito com ele, né? Um companheiro aí que deixa vários ensinamentos para a gente, que ele tinha uma participação muito forte aí, movimentos sociais, no próprio movimento negro, principalmente no movimento sindical, e é um companheiro aí que vai deixar muitas lembranças, mas também vai deixar muitos ensinamentos bons para a gente, e é uma forma da gente até estar homenageando ele, o que a gente aprendeu com ele, a gente está seguindo essa trajetória, né? Que é um companheiro aí batalhador e sem dúvida nenhuma vai fazer muita falta no nosso meio. Eu converso com a vice-prefeita, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Trabalho, Osvana Famelli, até porque o Adonis estava com você lá como diretor de Trabalho e Renda, vinculado à sua pasta. Como é que é essa perda? Como é que trabalhar com isso, Osvana? Olha, Joaquim, o Adonis eu conheci por intermédio de meu pai. Eles foram amigos, negociaram juntos, de muitos anos. Nossos contatos, claro, aumentaram agora ultimamente por conta da condição política que estivemos, mas assim é uma perda irreparável, é um sentimento muito triste hoje e eu acho que o legado que ele deixa foi essa caminhada que teve de homem digno, homem justo, um homem que sempre esteve pronto para todos os chamados. Agora eu converso com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, José Braz da Silva, o Fofão. Fofão, como eu já disse com o Martinha, com o Espirro, com o Sapão, a perda é irreparável. Um companheiro de luta aí, ideológico, que servia de base. Como é que você define o Adonis Bernardes? Talvez seja a pessoa mais difícil para definir isso. Nós, fora do trabalho, nossa amizade com a família era muito grande. Então até a mãe dele chamava de mãe. É uma perda grande que no momento nós estamos aí tão desacreditados de pessoas políticas para representar tão bem como a Adonis, a pessoa honesta, a pessoa sincera, a pessoa
digna, uma pessoa inteligente, super calmo, Joaquim. Tem uma calma que é brincadeira. Quantas e quantas vezes já discuti com ele na minha casa, na casa dele, no churrasco. E discussão assim para uma luta, né, onde eu discordava e ele esperava me acalmar. Quando acalmava, ele me convencia que a proposta dele era correta. Então, o Adonis, rapaz, eu aprendi muito com o Adonis. Com o Adonis eu fui cipeiro na COFAP em 97 até 99. Com o Adonis, junto com o Adonis, nós e o Martinha, nós fundamos uma comissão de fábrica na COFAP em 89 até 90. Aí depois da comissão de fábrica, eu fui coordenador da comissão de fábrica lá com ele, e nós viemos para o sindicato em 93, eu e ele junto. Eu me recordo que era para mim vir, aí eu falei, não, Adonis, vai ter que nós dois entrar para a diretoria do sindicato. E entramos juntos em 93, há 20 anos atrás. Tinha mais uma, é verdade, tinha mais uma dele também, que a gente chamava de Doutor Sigilo. O que você falasse para ele, vamos fazer uma greve amanhã na TRW. Olha, Fofão, só eu e você, o Martinha, mas o diretor da TRW que sabe, que é surpresa. Então o patrão pode ficar sabendo e, né, e tentar diminuir nossa greve lá, nossa possibilidade de fazer greve. Então ele fechava, ele se segurava, ele não falava nem para a mulher. Obrigado, Fofão. Esse é o Fofão, José Braz da Silva, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Pois bem, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, eu confesso que esse programa já estava pronto, editado, e a gente teve que falar da morte de Adonis Bernardes, e a gente teve que reabrir o programa agora, porque infelizmente mais um grande líder operário, sindical de Santo André, de São Paulo, do Brasil, nos deixa. Eu falo com Cícero Firmino da Silva Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, sobre o falecimento de José Cicotti. Que semana, hein, Martinha? Na semana, na véspera, antevéspera de o sindicato completar 80 anos, a categoria perde Adonis e agora perde Cicotti, que também sempre foi uma referência da luta sindical nesse país, né? E uma coisa assim muito bonita que eu sempre admirei do Cicotti era o respeito, a consideração, o carinho que ele tinha pelo sindicato e pela luta dos trabalhadores. Muitas vezes ele nos dizia de que se ele precisasse escolher entre ser suplente de uma diretoria no sindicato e qualquer cargo público, deputado, prefeito, ele sempre preferia ser o suplente de uma diretoria do sindicato. Tanto é que ele gostava, né, do movimento sindical e da ação sindical. Então ele era um sindicalista nato, né? Uma perda irreparável para todos nós. E morreu tanto ainda como vice-presidente da Associação dos Aposentados, né? Exatamente. O Cicotti tinha isso na veia, ele não conseguia. Ele ia, às vezes precisava descansar, precisava ir para casa, ir para o sítio descansar um pouco, ele não aguentava. Ficava uma semana, 2 semanas, ele já voltava aqui, vinha falar com a gente, queria saber tudo sobre o sindicato, sobre os aposentados, o que estava acontecendo, se tinha algum problema. Então, uma pessoa que tinha uma identidade muito forte aqui com a nossa categoria. E em que pese isso que você falou, de ele optar sempre pela luta sindical em comparação com a luta política, ele ocupou os cargos mais importantes, né, que poderia ocupar. Foi vice-prefeito de Santo André na primeira gestão do Celso Daniel. Foi deputado estadual a primeira vez em 82, o mais votado da bancada do PT, com mais de 80 mil votos. Se reelegeu, foi deputado federal eleito em 90 e teve uma passagem pela política muito brilhante, né? Mesmo ele tendo essa veia sindicalista, o momento, né, aqui na região exigiu dele, né? Ele foi deputado estadual 2 mandatos, 1 mandato deputado federal, foi vice-prefeito da cidade de Santo André, foi presidente do PT durante um tempo, do PT estadual. Então, a situação naquele momento exigia também essa participação política dele, né, mesmo ele tendo um gosto muito afinado pelo sindicalismo. E uma coisa que pouca gente sabe, foi ele quem defendeu no 9º Congresso dos Metalúrgicos em Lins, no interior de São Paulo, ainda em 1979, a tese de que os trabalhadores precisavam ter um partido próprio. Ou seja, a tese do PT foi defendida pela primeira vez, e o nome Partido dos Trabalhadores foi mencionado por ele pela primeira vez num Congresso dos Metalúrgicos, né? Exatamente, a tese foi elaborada aqui dentro do Sindicato de Santo André, com o Cicotti e outros companheiros, e eles levaram essa tese para o Congresso, né, dos Metalúrgicos em Lins, em 79. Então, ele sempre guardou com ele essa tese com muito carinho, né?
mostrando que foi daqui que começou a surgir a ideia da criação de um partido de trabalhadores, onde muita gente era contra, até dentro do movimento sindical. Verdade. E 3 anos antes disso, ele tinha te trazido para o sindicato. Foi ele quem te filiou aqui, né? O Scott, a Moles veio aqui para Mauá, né, eu vim me filiar aqui ao sindicato e foi ele, a primeira pessoa que a gente teve contato, que conversou comigo. Eu estava para me casar, inclusive, já fiquei sócio, reservei a colônia de férias e tal, e a gente conseguiu construir assim, uma amizade muito linda, até da família, uma coisa assim, muito gostosa. Ou seja, para concluir, o Cicotte deixa uma história inesquecível e deixa exemplos para o futuro, né? Deixa, o Cicotte sempre manteve a dignidade, o caráter e a humildade, né? Os cargos, o poder, nunca fez com que o Cicotte mudasse um instante. Então, eu acho que essa é uma característica muito importante para o ser humano, ele deixa esse legado. Quem quiser ser um dirigente sindical do futuro ou um dirigente político, é importante conhecer a história do companheiro Cicotte. Obrigado, Martinha. E agora eu converso com o vereador Almir Cicotte, do PSB, o Cicotinho, filho desse grande brasileiro, José Cicotte, que nos deixa hoje. É difícil até falar alguma coisa nesse momento, né, Cicotinho? Mas teu pai, como eu escrevi no jornal Bom Dia, do Diário de São Paulo, é um exemplo de sindicalista, de político e, acima de tudo, de ser humano. Porque ele sempre brigou a vida inteira por uma sociedade mais justa, mais democrática, por melhores condições de vida para todo mundo. Ele deixa um legado, deixa um ensinamento que deve ser seguido por todas as próximas gerações. Você também pensa assim? Sim, meu pai, eu acho que ele foi um idealista, né? E eu acho que até na sua morte, até o fim da sua vida, ele continuou sendo esse idealista, sempre lutou pelas causas justas, foi perseguido. Eu acho que ele, mais do que deixar grandes livros escritos, ele deixou grandes exemplos. E hoje nós podemos aí no dia a dia, quando as pessoas chegam na gente, Joaquim, para falar de alguma história, de algum fato lá atrás, isso deixa muito contente, deixa muito satisfeito, porque eu acho que esse é o legado que ele acabou deixando para a gente. Seu exemplo, sua forma de ver, sua simplicidade e seu idealismo. Mas ele tem um papel fundamental na mudança da história desse país, né? Toda a trajetória dele, eu acho que é um pouco resultado do que nós estamos vivendo, né? Eu acho que ele foi um dos alicerces para essa construção, não só ele, mas ele, Gilson Menezes, Lula, Jacob Ittar, Hélio Bicudo. Eu acho que teve grandes homens que contribuíram para essa transformação, mas ele esteve lá, sempre foi um idealista, e ontem tinha um companheiro aqui comentando que, na verdade, foi ali o último dos moicanos, né, que foi-se embora, porque esse idealismo hoje, infelizmente, é difícil correr, é difícil ter. A gente acaba entrando para uma administração pública, acaba se prevalecendo do poder, acaba querendo ter as honras do poder. E ele sempre teve a simplicidade, nunca se encantou pelo poder, né? A vida dele sempre foi dentro do sindicato, foi sempre aqui dentro da associação, e eu acho que isso era importante para ele, né? Às vezes as pessoas até comentam, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas eu acho que na época dele ele fez correto, mora na mesma casa até hoje, não construiu riqueza, e eu acho que o que ele deixou aqui foi os exemplos e construir uma grande família. Isso que você fala é importante. Todo mundo tem uma passagem com o Cicotte, eu tenho várias, mas uma delas não sai da minha cabeça. 1990, ele candidato a deputado federal, houve um mini comício ali no Jardim Cristiane, em cima de um caminhãozinho de som, ele, o Lula, Celso Daniel, um monte de gente, e acabou mais ou menos na hora do almoço, e ele falou para mim, Joaquim, vamos almoçar lá em casa, que a Inês fez um almoço lá, e a gente foi, e é essa mesma casa que você fala, ou seja, alguém que já estava no segundo mandato de deputado estadual, o que para algumas pessoas já é significado de riqueza, e eu lembro da gente ter almoçado naquele domingo, você estava lá também, no quintal da sua casa, aquele quintal meio comprido, tinha uma muretinha que a gente sentava ali, eu, o Lula, ele, a gente sentado no quintal, praticamente no chão, com o prato na mão, comendo e conversando sobre política. Esse é um exemplo de um político que tem que ser reverenciado sempre, né? E essa história, Joaquim, que você conta e qual você presenciou, todos aqui têm tem alguma história parecida, muito parecida, e eu acho que essa simplicidade, essa irmandade, esse companheirismo que ele
que ele tinha, acabou, de certa forma, acho que, não sei se morreu, não sei se foi esquecido, mas hoje a gente tem a política pela política e acaba se esquecendo dos nossos ideais. Mas que isso sirva de exemplo. Oh, amém, obrigado. Almir Sicoti, meus pêsames e que você leve essa luta para frente. Oh, amém, Joaquim, obrigado aí pela força, pelo companheirismo. E assim, vou tentar, mas se eu conseguir fazer 10% do que ele fez, para mim já vai ser uma grande honra. Tá ótimo. Esse é o vereador Almir Sicoti, o Sicotinho, filho de José Sicoti, esse grande brasileiro que nos deixa hoje. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora, no velório de José Sicoti, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o deputado federal José Mentor, do PT de São Paulo, deputado que é um dos fundadores do PT ao lado do Sicoti. É uma perda irreparável, né, deputado? Uma grande perda, lastimável perda. Sicoti foi um dos sindicalistas e fundadores do PT, dos mais aguerridos que eu conheci. E eu tive uma convivência com ele muito intensa, como deputado estadual, que foi juntamente com ele, e depois deputado estadual constituinte. Solidário, parceiro, aliás, um parceiraço. Companheiro das horas difíceis, não só dos deputados, mas de todo mundo que chegasse precisando dele. É uma perda lamentável, um grande quadro do movimento sindical, um grande amigo, um grande parceiro e, lamentavelmente, está nos deixando. Obrigado, deputado. Até uma próxima entrevista. Se Deus quiser. Esse é o deputado federal José Mentor, do PT de São Paulo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Pois bem, amigos telespectadores, neste bloco vocês vão ver a entrevista de Tomi Otaki ao lado dessa obra monumental, o Monumento ao Trabalhador, com 12 metros de altura. Vocês vão ver um pedaço e vão ver imagens também dessa peça sendo levantada antes da pintura. É uma entrevista não só com a Tomi Otaki, mas também com o Cristiano Rodrigues, com o Enoque Sacramento. É algo histórico. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje eu tenho a grata satisfação e a honra de encontrar aqui com essa artista plástica fenomenal, Tomi Otaki. O Salles estava dizendo que a senhora está assustada com o tamanho da obra, é isso? Eu fiquei emocionada, porque nunca pensava que ficou muito bonito, para uma beleza. E também, aqui eu fiz 8 é sempre caçanaria térmica, abre tudo isso. Então, eu acho 8 significativo, eu pensei isso. Mas como ficou maravilhosa, eu fiquei emocionada. A senhora tem obras fantásticas, reconhecidas aí no mundo todo. Já tinha imaginado que um dia conceberia uma homenagem ao trabalhador no ABC desse tamanho, desse porte, com essa magnitude? Eu que ficou emocionado, ficou muito contente. Muito obrigado. Essa cidade que vai deixar, né? Estou mais contente. Obrigado, Tomi Otaki. A artista plástica Tomi Otaki conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, já que nós estamos mostrando os momentos de acabamento desse monumento ao trabalhador que vai ser instalado em Santo André, é uma obra encomendada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. A gente tem que falar com um trabalhador que atuou diretamente nessa obra. Eu estou aqui ao lado do Cristiano Rodrigues, que é aí, segundo o Paulo Gracindo, dono da empresa, o principal responsável aí pela mão de obra. Qual é a tua função aqui na SCA? Sou caldeireiro. Caldeireiro? Isso. Qual foi a tua missão nessa obra maravilhosa aí, Cristiano?
Eu peguei desde o início, né? Do início da fabricação até o final, desde a parte estrutural, chapeamento, a parte de traçagem. E aí quando te mostraram o projeto, você achou que ia ser moleza fazer isso aqui ou não? Já percebeu o tamanho da encrenca? Não, já de início já deu para perceber que não ia ser nada fácil. Ah, é? E você Não- trabalha na SCA há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos já. Começou garotinho ainda. Bem novo. Tem 33 anos já, né? Opa! Então já. E estavam me dizendo que essa profissão de caldeireiro foi teu pai que passou para você, é isso mesmo? Isso, o que eu aprendi com ele, né? Nunca estudei nada, em nenhuma escola, foi sempre com ele em casa, ele me ensinando. Tudo que eu sei hoje, graças a Deus, eu aprendi com ele mesmo. E vale a pena, principalmente num momento como esse, participar de um trabalho desse porte. Vale a pena, com certeza. É gratificante, né? Você vê que o que você fez ser reconhecido, assim, Vai estar lá com certeza no dia da inauguração. com certeza, com certeza. Falou, Cristiano, obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Esse é o Cristiano Rodrigues, caldeireiro da SCA, que trabalhou diretamente nesse monumento ao trabalhador. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e durante a cobertura dos preparativos finais para a instalação do Monumento ao Trabalhador em Santo André, aqui com a visita dessa grande artista plástica Tomi Otaki, eu tenho a honra e a satisfação de encontrar com o curador de arte, crítico de arte dos mais conceituados neste país, Enoque Sacramento. Trabalhou no Diário do Grande ABC, no Estadão, e hoje comparece aqui. Ele também é o curador da Pinacoteca de Santo André, inaugurada agora em 17 de setembro, é isso, Enoque? Exatamente. Nós vamos inaugurar a Pinacoteca com uma exposição de aproximadamente 100 obras do acervo, que foram obras que entraram para o acervo da municipalidade a partir de 1968, quando foi criado o Salão de Arte Contemporânea de Santo André. Agora vamos falar um pouquinho dessa obra da Tomi Otaki, aí, artista com 100 anos de idade. Você me falava que a maior artista em atividade no Brasil hoje. Eu estava vendo que você estava maravilhado ao olhar essa obra com 12 metros de altura, 15 toneladas. É um trabalho para ficar para a história, não a história só de Santo André, do ABC, não, a história do Brasil mesmo, né? Tomi Otaki é realmente a artista brasileira mais importante, viva, e tem uma contribuição muito grande à arte brasileira e com uma participação grande no setor de arte pública, não é? Ela tem vários monumentos, várias esculturas em São Paulo, Rio de Janeiro, não é? E esta certamente é uma das mais importantes. Eu fiquei impressionado com o tamanho dessa escultura, que ainda não está pintada, e eu imagino como ela será quando ela receber uma camada de tinta vermelha. Vai ser uma presença marcante assim, no centro de Santo André, e vai ser, acho que, uma referência para a região do Grande ABC. Então, ótimo. Enoque, obrigado por essa entrevista, a gente vai falar mais vezes, e parabéns pela curadoria da Pinacoteca. Ok, obrigado, Alessi. Esse é o Enoque Sacramento, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, em 1 minuto a gente está de volta, até já. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Eu confesso que eu vim aqui a Ouro Fino, em Ribeirão Pires, para acompanhar a visita dessa grande artista plástica Tomi Otaki, para os detalhes finais do Monumento ao Trabalhador, encomendado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Mas eu me deparei aqui com uma empresa maravilhosa de deixar a gente de boca aberta. Não fui só eu, não. Várias pessoas que tiveram aqui, o Enoque Sacramento, crítico de arte conceituado
do jornal Estado de São Paulo, trabalhou no Diário do Grande ABC, é o curador da Pinacoteca, estava falando que ele nunca viu uma planta de fábrica assim tão bonita, tão bem arrumada. E eu quis conhecer um pouquinho da SCA, por isso eu estou aqui com o engenheiro Paulo Gracindo Júnior, que, junto com o pai dele, toca essa unidade industrial das mais respeitáveis. Estava me contando que é tudo com investimento próprio, né, Júnior? É isso mesmo, a gente tem investido ao longo dos anos aí para construir essa fábrica nova, né? Ela tem 6 meses operando e a gente acaba construindo praticamente com recurso próprio. Legal. 6 meses operando aqui em Ouro Fino, esse prédio maravilhoso, mas a SCA já tem 27 anos de existência. Teu pai vem batalhando e empreendendo há quase 3 décadas, né? É exatamente isso daí. A gente começou no... O SCA, né? Ele é Serviços de Caldeiraria Aliança. Há 27 anos a gente fundou no bairro Aliança e até a última fábrica, né, que a gente fez a transferência no começo desse ano, as instalações eram no bairro Aliança. E sempre investindo em inovação. Você me contava que vocês estão importando um maquinário da Itália aí, uma parte já veio, está chegando outra parte, que vai ser a maior de todo o continente, é isso? Exatamente, a gente tem esse equipamento que está vindo, ele é uma calandra, né, para fazer a transformação da chapa para virar um tubo, e em capacidade de conformação ela é a maior do continente americano. Quer dizer que os clientes não vão precisar mais importar nada, vai poder encomendar isso de vocês? Exatamente, o transporte de uma peça que esse equipamento faz, ela acaba encarecendo muito. E atualmente quem precisa de gerar um equipamento desse no Brasil, ele acaba trazendo da Europa ou da Ásia. Legal. Agora, você me contava que vocês têm uma carteira de aproximadamente 400 clientes, dos mais variados níveis, desde uma serralheria até uma montadora. Como é que é isso? Como é que são esses clientes? Então, hoje a gente trabalha, né, com esse ramo da conformação para qualquer tipo de segmento. Automobilística, arquitetura, construção civil e um foco assim, uma distribuição maior para o pessoal do petróleo e gás. Petróleo e gás. Então, ou seja, vocês estão preparados e já fornecendo, inclusive, tubos para a exploração do pré-sal. Exatamente. O tipo de equipamento que a gente já tem hoje, a gente consegue conformar materiais de dureza extrema, que é utilizada no caso da extração do petróleo do pré-sal, que é uma situação extrema. Né? Você me falava desses tubos, por exemplo, que vocês produzem para o pessoal que faz a extração do pré-sal e tal. Até a solda dele, ele tem que ter uma solda constante, não pode parar, né? Essa técnica, ela é especial, né? Sim, exatamente. Quando você inicia uma solda desse tipo, você não pode interromper ela, a não ser quando finaliza. Então, às vezes a gente mantém aí 2 turnos, né? O pessoal que entra à noite acaba continuando o que o pessoal do período da tarde está fabricando. Legal. Você é formado em engenharia, foi fazer engenharia porque já via o trabalho, já devia trabalhar junto com teu pai na CSA, né? Ou CSA não, SCA. Isso mesmo, a gente, na verdade, eu comecei como técnico em mecânica, né, na ET Júlio de Mesquita. Até a gente ficava muito tempo aí onde vai ser instalada essa obra nova, né? E depois eu fiz engenharia mecânica e hoje eu sou pós-graduado em estrutura metálica e metalurgia. Legal. A SCA hoje gera quantos empregos diretos? Então, diretos a gente tem 60 funcionários. 60 funcionários. Isso. E como é que foi o desafio de aceitar esse trabalho? Você me falava, a Tomiotaki está aqui, a gente já mostrou a presença dela, 100 anos, a maior artista plástica do Brasil, já trabalha com vocês, trabalhou de 97 a 2003 mais intensamente, sempre encomendando, fez questão que esse Monumento ao Trabalhador fosse feito por vocês, porque conhece o trabalho, estava se dizendo emocionado. Como é que foi esse desafio? Uma obra com 12 metros de altura e 15 toneladas. Ela foi uma obra, vamos dizer assim, sob encomenda para essa fábrica nova, né? E ela, por conhecer o nosso trabalho de outras obras que a gente executou anteriormente, ela viu que seria mais adequada aqui na nossa fábrica. A gente tem, além do know-how, equipamentos e uma engenharia que consegue deixar a escultura o mais próximo da perfeição em relação à maquete.
Legal. E que material que foi usado? Como é que foi feito esse trabalho? Esse material, ele é um material desenvolvido nos Estados Unidos, né? É fabricado no Brasil atualmente. Ele é um aço que a gente chama de Cortem. A gente tem notícia aí de pontes nos Estados Unidos que estão operando há mais de 100 anos sem pintura. Então é um monumento que a gente vai ter aí até talvez para o próximo milênio. Como o símbolo dele mostra, vai ficar infinitamente ali e a pintura também vai ser especial, né? Sim, sim, é uma empresa especializada que vai fazer a pintura nas nossas instalações aqui e aí utiliza-se de tintas especiais para aderir à superfície dessa chapa, né, que é uma chapa especial, e manter um acabamento o mais perfeito possível. Legal. Júnior, nós vamos fazer mais reportagens aqui, mostrar mais dessa unidade. Quando chegar esse equipamento todo pronto, a gente vai voltar aqui para mostrar, porque a gente tem que mostrar esse trabalho de empreendedor que teu pai faz, que você faz, porque o Brasil precisa de gente assim, gerando emprego, gerando economia, desenvolvimento. Parabéns pelo trabalho e até a próxima oportunidade. Tá certo, eu que agradeço, um abraço. Tá ótimo. Esse é o Paulo Gracindo Júnior, engenheiro, diretor aqui da SCA em Ouro Fino, Ribeirão Pires, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e no Café com Letras desta programação, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o vereador Eduardo Leite, do Partido dos Trabalhadores de Santo André. Vereador, obrigado pela presença aqui na Superbanca. Eu que agradeço, Joaquim, agradeço a participação de todas as pessoas que estão nos assistindo também hoje nesse programa, que é um programa muito rico em conteúdo, Joaquim. Opa, eu tenho obrigado. Acompanhado. A gente se esforça pelo menos para isso. Não, é informação com qualidade. Legal. Isso é importante. Vereador, nós conversamos lá quando o senhor estava assumindo o mandato, logo no comecinho, né? Uma entrevista lá no gabinete, na Câmara. 8 meses se passaram. Dá para fazer um balanço desse mandato? O que o senhor percebeu da Câmara Municipal? Era aquilo que o senhor esperava? É diferente? Como é que está a atuação nesses 8 meses? Eu, nesses quase 8 meses de mandato, né, quase 9 meses, estamos em setembro, eu estou contente com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu e a minha equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Joaquim? Nós no começo do ano tivemos uma intervenção na Chácara Baronesa, conseguimos realizar uma audiência pública que foi muito representativa, né? Lotamos a Câmara Municipal e trouxemos várias pessoas para discutir um problema sério e que interessa a toda a região da Abissânia. Anos ali, né? Divisa de Santo André com São Bernardo. Exatamente, tanto que eu fiz junto com o vereador Paulo Dias de São Bernardo do Campo. Né? Foi uma atuação, uma parceria entre eu e o Paulo Dias para envolver os 2 municípios nessa questão. Tenho feito bastante indicações ao nosso prefeito, né? Tenho sugerido algumas políticas. Né? Porque dizem que é mais fácil ser oposição do que situação. A oposição às vezes consegue alguma coisa. Quando você é situação, o prefeito fala assim, ele é do meu lado mesmo, não precisa atender, vou atender primeiro aqueles que podem me atrapalhar. Acontece isso também? Não, o prefeito Carlos Grant tem sido bastante republicano, né? Então ele atende a oposição, mas atende os vereadores governistas também, dependendo da importância
e da relevância da possibilidade daquilo que está sendo pedido, né? Certo. Eu tenho procurado, depois que você se elege vereador, né, depois que eu me elegi vereador, o meu olhar sobre a cidade é outro agora. E a cobrança também é maior, né? E a cobrança é maior. Então eu, por exemplo, hoje ando muito mais atento aos problemas da cidade do que antes. O senhor falou dessa questão da Chácara Baronesa, que também conhecida como Ara São Bernardo, né? Porque está ali. Isso. E depois dessas audiências, dessas movimentações todas, eu soube de encontros do senhor com o secretário Silvio Torres da Habitação, porque ali não é só questão de fazer o parque. Exatamente. O parque acho que é a parte mais fácil de fazer. Como lidar com a questão da habitação ali. Como é que está isso? Eu diria que o problema habitacional é o principal problema. Pouca gente sabe, Joaquim, mas lá na Chácara Baronesa, que é uma área imensa, uma área verde imensa, nós temos cerca de 800 famílias que vivem no meio de eucaliptos imensos e que vira e mexe, cai um galho desses eucaliptos ou um eucalipto desse pode desabar e tirar a vida de muitas pessoas, de crianças, mulheres. Então, eu acho que o problema principal ali é relacionado à habitação. Então, quando o governo do estado resolveu investir no parque, eu acho importante, achei uma ótima iniciativa, até demorou mais de 20 anos, mas importante é que vai acontecer, está acontecendo, mas nós não podemos separar o problema habitacional, porque se a gente tiver um parque maravilhoso do lado de um núcleo, do lado de uma favela, com todos os problemas possíveis e imagináveis, fica um contrassenso. Então, a minha luta, me encampei junto com o vereador Paulo Dias, de São Bernardo, porque interessa, tem pessoas que são de São Bernardo, outras de Santo André, parte do terreno fica em São Bernardo, parte em Santo André. Fizemos uma audiência pública no começo do ano, depois demos prosseguimento, né, tivemos várias e o governo tem se mostrado sensível a isso? A última foi essa reunião com o secretário de Estado de Habitação, Silvio Torres, claro, que demonstrou interesse, né, a Prefeitura de Santo André fez uma proposta concreta para o governo do Estado, para resolver o impasse sobre essa área onde estão essas famílias, né? Então, Santo André, nossa proposta de Santo André é que o Estado doe o terreno para Santo André, que o terreno pertence ao Estado, ao governo do Estado, e aí, através de programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente construiria nessa área as casas, as habitações, e durante esse período o governo do Estado banca o aluguel social dessas famílias até a conclusão das obras. Estamos ainda em fase de negociação. Eu acho que temos tudo para conseguir resolver. E vai ser importante porque a Chácara Baronesa é uma área verde imensa, quase maior inclusive que o Parque Central, com muita vegetação e com aspectos culturais e históricos importantíssimos para a nossa região. Vereador Eduardo Leite, a gente ia gravar um bloco só, mas tem muito assunto para falar. Vou ter que gravar mais um, não tem jeito? Vamos embora. E eu vou pedir licença só para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar ainda sobre essa questão da habitação, que é importante. O senhor acabou de citar o caso do Parque Central e me veio à mente o Núcleo Gamboa, que ontem mesmo o prefeito Carlos Grana disse lá no Sabina, Parque Escola do Conhecimento, que está com os dias contados para ser removido dali, até porque ele quer dar uma destinação melhor para o Sabina. Isso é uma coisa que a gente pode falar. E falar também de uma pesquisa, de um trabalho importante que o senhor tem feito no combate às drogas, que isso aí é fundamental. Então, eu vou pedir licença para um rapidíssimo intervalo. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai mudar de canal. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já! Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse para a gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho.
Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu disse, a gente vai ter mais um bloco. Esse Café com Letras é café duplo. E porque tem muita coisa a conversar com o vereador Eduardo Leite. É quase um café com leite, né? Pois é, é literalmente o café com leite aqui. Café com letras é o café com leite. Verdade. Vereador, eu falei do Parque Central, o senhor citou rapidamente que a Chácara Baronesa tem uma área maior que o Parque Central, mas o Parque Central também convive com esse drama há muitos anos, do núcleo Gamboa que está ali. Algumas administrações que se passaram por aí, inclusive fizeram alguns conjuntos habitacionais, mas uma parte dos moradores não quis sair dali. Agora o prefeito Carlos Grana diz que vai mudar isso. Isso aí é para valer, vai mudar mesmo? É para valer, é uma medida que visa proteger aquelas famílias que hoje vivem embaixo da fiação da Eletropaulo. Né? Então elas estão sob constante risco de vida. Então é uma medida que vai resolver o problema dessas famílias que estão lá vivendo sob constante perigo. Então vai sair mesmo. E segundo, eu estive com o prefeito Carlos Grana na semana passada para conversar sobre essa questão. Né? Conversei sobre vários temas, né? Sobre a UPA de Camilópolis, que é uma medida necessária para o segundo subdistrito, sobre esse viaduto, o viaduto da Avenida do Estado, que também deve ser concluído por esses dias agora, exatamente. E de uma forma muito melhor do que antes, do que estava, né? E essa questão, a Gamboa também é uma das obras, né, das iniciativas desse governo que deve se concluir nos próximos dias também. Eu acho que até outubro essa questão principalmente já está resolvida. As famílias vão para um lugar melhor e a área deve ser incorporada ao Parque Central ou ao Sabina. Legal. Eu estava falando da questão de ser fácil ser oposição. A situação estava sentada aqui na mesa do lado, o engenheiro Wilson Brandão Júnior, filho de um ex-vereador, do Wilson Brandão, de quem eu fui amigo, acompanhei há muito tempo, irmão do ex-prefeito Newton Brandão, que também é construtor, conhece bem essa área. Agora vamos falar um pouquinho de droga. O senhor tem um trabalho aí no combate às drogas importante. Estamos falando de alguns dados. Como é que é essa atuação? Nós estávamos fazendo uma pesquisa sobre o consumo, né, de drogas no Brasil e nós chegamos a dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Joaquim, cerca de 10% das crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental de escolas públicas ou privadas já tiveram experiência com algum tipo de droga ilícita. É um dado alarmante. Então, assim, não é nem cigarro, nem álcool. Estamos falando de drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack e outras drogas pesadas, né? LSD, e por aí vai. E o que isso significa? Significa que as crianças estão tendo contato cedo com as drogas e que, portanto, nós precisamos começar cedo essa discussão. Né? Nós não podemos esperar a fase adulta ou adolescência para introduzir o debate sobre as drogas com os nossos jovens. Nós temos que começar com as crianças já, porque muitas já experimentaram. Então, esses dados, eles revelam essa necessidade. Então, eu a princípio, apresentei um projeto de lei estabelecendo que as escolas do município tivessem profissionais preparados, junto com a Secretaria de Saúde, para debater com as crianças e adolescentes os riscos das drogas e com uma linguagem adequada a cada faixa etária e também os pais, né, dessas crianças, porque muitos pais não estão preparados para lidar com essa questão. Às vezes... Até para reconhecer uma situação de uso e tal, quer dizer, o comportamento do jovem, como ele muda, tal, da criança. Exatamente. O pai recebendo a orientação fica muito mais fácil você combater isso. Com certeza. E a escola tem que estar preparada para passar essa informação para os pais e para as crianças, porque muitos pais não sabem como lidar e muitos pais sequer têm tempo para se preocupar com isso. Hoje a nossa realidade é diferente de outros tempos. Hoje, geralmente, o marido e a mulher trabalham
levam horas para se deslocar da casa até o local de trabalho e do local de trabalho para casa. Quando chegam em casa estão cansados, não conseguem conversar com as crianças, não conseguem acompanhar a vida dos filhos direito. Então a escola, não adianta o Estado fechar os olhos e falar, não, essa parte é com a família. Não é. Porque no futuro esse cidadão, né, essa criança vai se tornar um cidadão, um problema para o Estado resolver. De um jeito ou de outro, o Estado vai ter que resolver. Melhor que seja agora, porque daí a gente garante um futuro para essas crianças e adolescentes. Sem dúvida nenhuma. Vereador Eduardo Leite, a gente tem muito mais coisa para falar, mas vai ter que ser em outros programas. O programa vai ficar à disposição, sempre que o senhor tiver algo de relevante para a cidade, a gente está aqui para levar ao nosso público telespectador. Por hoje, a gente fica por aqui. Joaquim, obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que esse espaço é muito importante para o parlamentar que tem propostas, que está preocupado em acrescentar algo para a cidade durante o seu mandato. Eu só tenho a agradecer e agradecer a cada um que assistiu o programa, e mandar um abraço para todos. Tá ótimo. Obrigado, vereador. Até a próxima. Joaquim. Esse é o vereador Eduardo Leite, do Partido dos Trabalhadores de Santo André, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada uma dessas entrevistas. Desta vez, eu não vou falar o nome de todo mundo que eu entrevistei, porque é muita gente, né? E eu tenho certeza de que você já acompanhou para e passo cada declaração, cada depoimento, cada informação, e tenho certeza de que posso contar com a sua audiência no próximo programa. Até lá!